Namastê. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo provavelmente não vai fazer sentido, tá? Talvez ele seja uma loucura, mas eu vou falar assim mesmo. Já começa da sua definição. Que vídeo é esse? Do que eu estou falando aqui? Você viu o título aí, qual Jesus? Né? Uma pergunta, qual Jesus? Eu comentei sobre isso na página. Ele é a quarta parte de uma trilogia, né? Que vai acontecer nos seguintes capítulos. Desconstruindo o Novo Testamento, um vídeo que eu fiz há muito tempo, Desconstruindo o Novo Testamento, Telema Católica, e um outro vídeo que vou fazer sobre o Catecismo e Magia, o Catecismo Católico mesmo e Magia. Esse aqui é o interlúdio, é a quarta parte da trilogia. Se você já viu a série American Gods, você deve ter reparado ali um momento muito curioso, que foi a ilustração que eu usei na página. Vários Jesuses aparecem na Páscoa, na casa da deusa Eóstre, né? Se você não viu, corre lá para ver, inclusive fica ligado porque eu vou comentar sobre essa série. Eu vou fazer alguns vídeos comentando sobre ela, falando dos sentidos místicos e ocultos de American Gods. Então, não viu, corre. Só que não é o primeiro momento que os Jesuses aparecem reunidos no fim da série. Inclusive tem um momento muito engraçado, porque um dos Jesuses, ele está sentado, flutuando, está sentado na água da piscina e ele está bebendo. E aí ele esquece que ele flutua, mas o copo não, né? Põe como se fosse numa mesa e o copo afunda. E ele fica mais chateadão porque o copo afunda, muito legal. Então, só que antes disso já tinha aparecido um Jesus refugiado, que pessoas estão tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos, do México com os Estados Unidos. Ele até morre lá com eles. Num outro momento, o Sheldon e o Wednesday, o quarta-feira, né? Eles estão numa lanchonete e ele fala: esse aí deve ser um Jesus, né? E aquilo não é só uma piada. A pergunta é séria: qual Jesus? Vocês que são devotos a Jesus, qual é o Jesus verdadeiro? Quem é o Jesus verdadeiro? É natural que a gente tenha o seguinte pensamento: existe um Jesus verdadeiro e existem distorções de Jesus, né? Então, só que aí como você identifica qual é o Jesus verdadeiro? Jesus verdadeiro é o Jesus que eu acredito. E os outros são todos falsos, né? Então, você vai ver a diferença de Jesuses até entre igrejas evangélicas, por exemplo. O Jesus da Igreja Universal não é o Jesus da Igreja Presbiteriana, nem fodendo. O Jesus da Igreja Presbiteriana, por exemplo, ele é um Deus que predestinou tudo. Que até o movimento das partículas de poeira que estão flutuando aqui na minha frente, às vezes vocês pensam que são espíritos, mas não são. São partículas de poeira, pelinhos aqui que a luz vai refletir nelas, que é a trajetória dessas partículas de poeira, de pelo, de fragmentos de roupas, foram determinadas por Deus. Ele é o Pantocrator, regente de tudo. O Jesus da Igreja Universal, ele é um cara muito diferente. Ele é o sacrifício de Deus para a humanidade, para ensinar a humanidade que a humanidade tem que fazer sacrifício também, né? São Jesuses diferentes. Agora, se você perguntar para o cara da Igreja Presbiteriana Batista, ele vai dizer: não, Jesus é assim. O outro vai dizer: Jesus é assado. Aí, de repente, você não é seguidor de Jesus, mas você tem um conceito de Jesus. Você tem o Jesus do Aleister Crowley, por exemplo. O que era o Jesus do Aleister Crowley? Jesus do Aleister Crowley era um agregado de elementos cegos, que é assim que ele chama no Liber 418, que são um impedimento para a evolução da alma. É muito parecido com o Jesus dos ateus, com o Jesus das pessoas que negam a existência histórica de Jesus. Aí você tem o Jesus revolucionário do Leonardo Boff, do Frei Beto, da Teologia da Libertação. Você tem o Jesus sacramental da Igreja Católica. Você tem o Jesus gnóstico, e aí Jesus gnóstico tem uma caralhada de Jesuses, porque não tem um Jesus só gnóstico. Não tem. Os gnósticos, eles eram extremamente parecidos com os protestantes. Então, hoje em dia, a gnose que se fala hoje não tem nada a ver com a gnose dos gnósticos. Você pegar um livro do Samael, do mestre Samael, da gnose mais famosa aí, o comentário dele, Episofia, com
psicologização, aquela coisa toda, e os elementos sexuais, não tinha nada a ver com a gnose dos gnósticos. Não tinha nada a ver com a intenção do Piste Sofia. Os gnósticos acreditavam que aqueles relatos cosmológicos, eles eram cruciais para que a alma pudesse voltar para o Pai incriado, para o Pai das luzes. Então, cada um oferecia um relato diferente. Então você tem o Jesus de Tomé, que é um Jesus que não morre, que não ressuscita, que não é filho de Deus, que sai falando ditos de sabedoria. Parece o mestre dos magos, porque mal dá para entender o que ele fala. A referência de velho mesmo, mas todo mundo conhece, né? Mestre dos magos, Caverna do Dragão, parece o mestre dos magos. O Jesus do Piste Sofia já é totalmente diferente. Ele vai levar os discípulos para verem o céu, para verem os círculos do inferno, e ele vai descrever como que a Sofia caiu, como que Sofia foi restaurada, né? Um dos aspectos femininos de Deus. Então você tem gnósticos que achavam que Jesus era um espírito, gnósticos que achavam que Jesus desceu sobre um homem. Você vai ter os 7 anos. Os 7 anos acreditavam que Sete, o filho de Adão, havia nascido em Jesus. Você tem o Jesus do Evangelho de Judas, o Evangelho gnóstico de Judas, que ele diz para Judas: você vai sacrificar o homem que me reveste. Esses relatos cosmológicos para eles eram essenciais. Se você errar um aion ali, você se perdeu, você não chega onde deveria chegar. Então cada seita, ao registrar seu evangelho, ela estava criando um mapa de retorno que era usado em meditação, em rituais mágicos, às vezes. Não por todas as seitas, pelo menos pelo que a gente sabe delas. Cara, cada um tinha um Jesus. Cada um tinha uma revelação, e aí dava essa revelação para na mão de um apóstolo. É Tomé, é Felipe, é Mateus, é Marcos, é Pedro, né? Você tem o Jesus de Pedro, que aparece numa visão, aparecem 3 figuras de Jesus, um que está crucificado, o outro que está saindo, o outro que está se unindo a eles, que ele fala: esse é o Espírito Santo se unindo ao meu pleroma intelectual. Era um negócio doido, havia muitos Jesuses. E hoje em dia, vou usar a palavra famosa e moderna, o ranço com a Igreja Católica, as pessoas pensam assim, que a Igreja massacrou os gnósticos e pôs os gnósticos para correr. Isso não aconteceu. Não aconteceu, não houve perseguição aos gnósticos. Não há nenhum registro de perseguição aos gnósticos. Houve um embate de ideias. Irineu, Tertuliano, Orígenes, eles enfrentaram os gnósticos. E os gnósticos perderam. E aí chega no ponto que eu queria chegar, porque eu vou falar do Jesus que não apenas eu acredito ser o verdadeiro, o Jesus que é o verdadeiro. Aí você já olha o mestre cagando regra, olha o mestre querendo ser o dono da verdade. Eu não concluí que esse Jesus é o verdadeiro porque eu estudei. Eu concluí que esse Jesus é verdadeiro porque ele me convenceu. O Jesus que se revelou para mim me convenceu de que ele é o verdadeiro, que é o Jesus, o Cristo total, o Jesus católico. E daqui a pouco essa palavra católica vai ter uma nova definição. E aí você que está aí, que de repente você é espírita kardecista e para você Jesus é um super médium, você está, porque o cara pensa que Jesus é Deus. Você pensa diferente e você está certo. Você está certo. Para mim você está errado. Diante da verdade que eu sei, você está totalmente enganado, e eu estou fazendo esse vídeo para convencê-lo de que o Jesus que você tem é inferior ao Jesus que eu tenho. É por isso que eu disse que não faria sentido. Todos são verdadeiros. Não tem uma pergunta de qual Jesus. Pensamentos, ideias são espíritos. O Zohar diz isso. Os gregos pensavam assim, que todo sentimento, todo movimento da alma era um daimon, era um espírito, era uma divindade. Nós achamos que os nossos pensamentos são produzidos pura e simplesmente dentro da nossa cabeça. Mas eu sei que não, pensamentos são espíritos, por isso Jesus, que eu acredito, me convenceu de que ele é o verdadeiro Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu com os gnósticos e os primeiros cristãos católicos. Os primeiros cristãos católicos tinham um Jesus mais forte, porque o Jesus dos gnósticos, ele tinha pequenos grupinhos, tinham vários Jesuses que formavam grupos muito pequenos,
que não resistiam, não por perseguição. Cada vez que um cristão escrevia um livro ou fazia uma pregação, ele ia convencendo, ou seja, expulsando o Jesus que estava naquela cabeça e colocando o espírito de um outro Jesus. Você fala, mano, mestre, esse período que você ficou sem gravar, você se drogou muito, cara, porque você está muito doido. Curiosamente, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo dá um alerta que quase ninguém presta atenção para a igreja de Corinto. Ele diz para eles o seguinte: se vocês abraçarem um outro evangelho, um outro Jesus ou um outro Espírito, o qual não receberam, com certeza vocês vão sofrer. Você pode até pensar que é propaganda, e é propaganda. Se vocês abraçarem um Jesus diferente daquele que vocês já receberam, vocês vão sofrer. Não vou nem entrar no mérito se eles sofreriam mesmo ou não. Mas a questão é, Paulo disse outro Jesus. Ele não disse um falso Jesus. Ele disse um outro Jesus. Num outro momento, Paulo fala em Romanos capítulo 7, ele se refere a Jesus Cristo em carne e o Cristo ressuscitado, usando a expressão outro. Ele trata o Jesus ressuscitado, Jesus encarnado, fazendo uma distinção entre eles, usando a palavra outro. Paulo reconhecia que haviam outros Jesuses. Existem outros Jesuses. Para mim você está errado. Para você, eu estou errado. Só que eu não vou fingir, eu não vou entrar na nossa conversa pós-moderna maluca de não, tudo bem, você tem sua verdade, eu tenho minha verdade. Não, eu vou tentar convencer você, esse vídeo é para convencer você. Por que eu recebi o Jesus católico? E antes de explicar, deixa eu falar. Houve um update nesse Jesus católico. Católico significa universal. Então esse catolicismo do Jesus que eu estou falando, ele abrange muitas coisas. Ao olhar para a história da igreja, eu fui descobrir que a igreja não é inimiga da magia, que a igreja não foi inimiga da Kabbalah, que a igreja não era inimiga da alquimia. O meu catolicismo, o catolicismo que Jesus me revelou, ele se expandiu para muitas direções, ele abarcou muitas coisas. É um Jesus muito maneiro, muito legal esse Jesus que eu estou vendendo aqui para vocês, que eu quero que entre dentro da tua mente, do teu espírito e torne você católico, torne você parte do Cristo total junto comigo. Quando eu falo em parte do Cristo total, foi onde os outros Jesuses perderam. Os outros Jesuses não nasceram na terra. Os outros Jesuses, eles não tinham poder para transformar os seus discípulos em carne divina. Mas o Jesus católico tinha na Eucaristia. O Jesus católico, que era Deus, uniu céu e terra. E por meio do sacramento da comunhão eucarística na missa, ele possibilitava aos homens também se tornarem divinos. Quer dizer, o Cristo total católico, ele completa a grande obra. Por isso que eu gosto dele. Por isso que eu fui convencido por ele. E tem mais, e aí eu remonto lá meu vídeo Desconstruindo o Novo Testamento. Não importa se ele existiu historicamente. Não importa. Você deve estar pensando, mas esse Jesus não existiu e tal, provavelmente nem os apóstolos existiram. Não importa. Não tem importância nenhuma. Por que não tem importância nenhuma? Porque ele se torna real na missa. Porque ele se torna real carne nos sacramentos. Quando você participa, por exemplo, de uma missa tridentina, você tem toda uma reencenação da vida de Jesus. Você tem toda uma vivência. O padre ali está em persona Christi. Cristo é real ali. Cristo é real naquele momento. Não importa se ele existiu ou não. Não importa se ele foi inventado. Não importa se for... Já ouviram essa teoria do cogumelo? Não importa se alguém comeu um cogumelo e começou a ter alucinações com Jesus. Não importa. Não importa. O que importa é que ele se tornou real nos seus seguidores. Neles cumpriu-se a grande obra. Tem um Jesus dentro da sua cabeça. Ou um Jesus mago, ou um Jesus meio homem que casou com Maria Madalena, ou um Jesus espírito, ou um Jesus médium. São pensamentos, são espíritos, são Jesuses. Todos eles são verdadeiros, mas nem todos são tão verdadeiros quanto outros, ou tão poderosos quanto outros. Esse vídeo é o meu espírito, o Jesus que está dentro de mim, tentando achar um espaço no Jesus que está dentro de você, para fazer de você também um Cristo total. Muita doideira, né? Valeu!